Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Como melhorar a desregulação emocional do TDAH? O que você me diz? Fala primeiro sua experiência, vamos lá. Bom, a questão é o seguinte, cara. Eu vou falar como paciente, Isso. não como profissional. Sinceramente, a maturidade me trouxe boa parte desse avanço na questão da desregulação emocional. Claro, a terapia ajudou muito. Eu tô com a mesma terapeuta há quase 10 anos. No final desse ano vai fazer 10 anos, inclusive. O meu tratamento para o TDAH medicamentoso, eu tive eventos onde eu fiquei constante, depois dei pausas, depois constante, depois dei pausas, ajudou bastante também. Agora, o que eu consegui, Francisco, nesse tempo foi entender que melhorar a minha regulação emocional como fazer para melhorar a minha regulação emocional sem perder a minha autenticidade. Então, por exemplo, muitas vezes eu tinha um ímpeto de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, né? Tinha a questão da impulsividade. E isso vinha também de você ser uma pessoa muito reativa. Eu era uma pessoa que costumava ser bastante reativa. E depois disso, e por que eu estou falando de regulação emocional? É porque a desregulação, ela faz parte da cognição como um todo e está muito ligada tanto à impulsividade quanto à própria regulação emocional propriamente dita. Tá? Só por isso que eu estou juntando os assuntos. Tá linkando. Então, o que acontece? Com o tempo, eu comecei a perceber que eu ficava em paz, eu ficava mais tranquilo quando eu resolvia dentro de mim as questões que me afetavam. Então, por exemplo, eu costumava ficar muito chateado com a opinião alheia, com crítica dos outros. Quem não fica? Quem não fica? Então, assim, antigamente aquilo me afetava muito mais, hoje não. Entendeu? Mas esse processo de dessensibilização foi um processo que veio muito com a minha maturidade, com a maturação do cérebro mesmo, do córtex pré-frontal, que é mais demorado na questão do TDAH. Sim. Isso é fato. Tem até um estudo, né, que fala que pegaram crianças de 13 anos, umas com TDAH e outras sem, e tiraram fotos aquelas ressonâncias que mostram a maturação. Então, a atividade, mostra a atividade cerebral. Sim. E tudo, comparou com... Exatamente. E as crianças que tinham TDAH, elas tinham 13 anos, mas tinham a idade mental, emocional, assim, mental emocional de uma criança de 8 anos. Exatamente. Então, assim, esse atraso na maturação do córtex pré-frontal e algumas outras regiões do cérebro também, pessoas com TDAH, sim, ela pode ser de 2 até 5 anos. Então, isso pode acontecer realmente, tá? Mas agora, respondendo a sua pergunta precisamente, eu dei a volta para responder a sua pergunta. Sim. Então, como diminuir a desregulação emocional? O que eu diria para você, e eu gostaria que alguém tivesse dito para mim, sei lá, 25 anos atrás. Cara, primeira coisa, foca na terapia e no seu autoconhecimento. Porque assim, quando você é novo, quando você tem 20, 25 anos, você ainda é meio perdido. Você acha que sabe das coisas, eu tinha certeza que sabia das coisas. Hoje eu sei que eu não sabia de nada. Você acha que sabe das coisas, você toma um monte de decisões erradas por imaturidade e também por desconhecimento. Sim. Então, quando você tem alguém que pode te guiar, alguém que pode te ajudar a regular, fala assim, não, Yuri, pensa bem, tem certeza que é isso mesmo que você está sentindo? Tem certeza que isso vai realmente te afetar? Você não pode, de repente, agir de uma outra forma, enfim. Aí vem a questão terapêutica, tá? Mas assim, se agarre a ter alguém que tem um conhecimento melhor, que tem um conhecimento da vida, de modo geral, mais apurado, que pode te direcionar de alguma forma. Pode ser um irmão mais velho, pode ser os seus pais, que tem um acompanhamento mais próximo, tá? Eu senti um pouco falta disso. Eu vou fazer diferente com a minha filhinha, eu espero acompanhá-la bem. Não sei nem se ela tem TDAH, mas enfim, tem chance. Ela tem um mês de vida, enfim. Mas o que acontece? Cola em alguém que realmente pode te dar um direcionamento. Sim. E na parte profissional, a gente vai trabalhar com crenças. Porque muitas vezes essa desregulação emocional, ela vem aí com crenças de que a pessoa tem dela mesma. Então, de coisas que foram criadas desde ali da infância. Exato. Né? Fora o fator do córtex frontal, que numa pessoa que tem TDAH, a gente já sabe que tem um déficit ali, né? Que ela é mais impulsiva, que essa parte aqui da gente que é da responsabilidade, né? Que é do controle de impulsos, ela não é bem... Ai, fugiu a palavra. Me ajuda. Ela não é bem desenvolvida, né? Vai ter maturada, não vai ter um déficit pro resto da vida, porque tem essa questão, por isso que é um transtorno neurobiológico, porque tem essa base biológica também, né? Então,
a gente trabalharia com crenças, a gente trabalharia com habilidades sociais. Então, para essa pessoa aprender a como conversar, como se portar, né? Como ser mais assertivo, como ter uma comunicação não agressiva. Ah, isso é. E Tudo foi esse isso. tipo de orientação que eu tive tardio. Sim. Por que eu falo tardio? Gente, não existe nada tardio, mas assim, poderia ter sido mais cedo. Eu tenho 40 anos agora. Quando eu comecei com a atual terapeuta, eu tinha 31 anos. 30 para 31, porque na época foi o final do ano. Mas eu comecei a ter esses insights e essas orientações que foram essenciais e foi tudo um processo, tá? Então, assim, eu fazia terapia, saía de lá, ia pra vida, enfrentava, quebrava a cara, voltava, reentendia tudo aquilo, voltava, e aí eu fui construindo um repertório mais aprumado, com mais experiência, com mais autocontrole também, e aí fui construindo uma vida muito melhor que eu tenho hoje. Sim. Hoje, eu com 40, eu sou muito melhor do que quando eu tinha 30 anos de idade. Sim. E ali tem até uma pergunta da Lucinéia falando que o trabalho dela se tornou home office pode causar piora do TDAH. Sou hiperativa, agora trabalho sozinho em casa. Pode, né? Pode sim. E aí o que a gente aconselha faça alguma coisa para poder tratar essa hiperatividade, que seja uma atividade física. E quando eu falo atividade física, eu não estou falando de musculação. Eu estou falando de qualquer atividade física, mexer o corpo. Exatamente. Né? E não é só o que, assim, o pior o TDAH é você perde, você deixa os seus sintomas mais instáveis. Então, por exemplo, a gente sabe que o ambiente ele influencia muito no que você vive hoje, no que você sente hoje, como você reage ao mundo hoje. Então, se você tem um ambiente barulhento e você tem TDAH, você vai ter problema. Sim. Então, se você tem home office, se você tem dificuldade porque você procrastina, porque você está ali na VPN, no seu notebook, no seu computador, acessando o computador da empresa, qualquer coisa assim, e aí você abre uma aba, você se distrai mais facilmente, coisa que na empresa você não faria. Se tivesse outras pessoas, se tivesse seus superiores ali perto. Então, tudo isso faz parte do seu ambiente novo do home office. Então, assim, pode piorar sim, se você não tomar cuidado. Tem que trabalhar para poder fazer com que o cérebro ele consiga se adaptar a essa nova realidade. Isso né? é perfeito, isso é verdade. André comentou aqui que faz tempo que acompanha o TDAH Descomplicado e pensava ser TDAH, mas algumas características não casavam. O episódio do podcast me trouxe uma luz. Legal, que bom que você está aprendendo aí também. Sim. Que mais aqui? Tem o Thiago ali falando que é muito ansioso, né? Que ele pensa muito no futuro, me culpando pelas coisas do passado. Ah, isso é ansiedade. Ansiedade lindíssima, descrita. Descrita aí, caramba.